Obrigado, Lorena. Bom, como eu tinha dito anteriormente, eu me sinto muito em casa aqui, porque, enfim, eu conheço a Lorena, a Natália, a Carol, já tive a honra de trabalhar com elas no escritório, são brilhantes profissionais, vão ser aí excelentes advogados, não tenho a menor dúvida disso, e é uma honra conhecer todos vocês, que acho que alguns talvez eu até conheça, mas eu não, a maioria certamente não. O tema de hoje, né, que a gente vai conversar, é um tema que, para mim, é particularmente é, importante, porque eu dediquei muito tempo, né, de pesquisando justamente esse tema, né? Foi o meu tema de mestrado, e é um tema sobre o qual hoje eu escrevo bastante, assim, eu gosto muito desse tema em especial, né, que é a tributação de lucros oferidos no exterior, né, e também aí planejamento tributário com tratados, né, envolvendo a utilização de tratados. Então, assim, eu vou aqui fazer uma abordagem um pouco mais rápida sobre como funciona a tributação de lucros oferidos por pessoas físicas, né? O que acontece, em primeiro lugar, com os rendimentos de fontes estrangeiras oferidos por pessoas físicas residentes, e também tratar como funciona quando essas pessoas físicas têm empresas lá fora que oferem lucros, como funciona essa tributação. E depois eu vou passar para a parte das pessoas jurídicas, que é a parte mais relevante, né, propriamente sobre o tema. Bom, então a gente sabe que para pessoas físicas, né, assim como para pessoas jurídicas, a nossa matriz constitucional e legal, ela define que a União ela tem competência para tributar a renda, né, que para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e a própria Constituição já delimita que os critérios que vão informar a tributação sobre a renda são os critérios da generalidade, universalidade e progressividade. O que, ao menos, embora não seja determinante que eu tribute os lucros no exterior, não há nada de inconstitucional que eu tribute a pessoa, não só pelos seus resultados oferidos no Brasil, como também pelos seus resultados oferidos no exterior. Quando eu falo resultados oferidos no Brasil e no exterior, eu estou falando de fontes brasileiras e estrangeiras. Então, eu sou um residente no Brasil e eu sou tributado por fontes que eu tenha, fontes de rendimento que eu tenho aqui no Brasil, por exemplo, aluguel de casas, imóveis, etc., localizados aqui no Brasil, como também de fontes estrangeiras, né? Pelo critério da residência, o Brasil pode tributar, eventualmente, os resultados de uma aplicação financeira que eu tenha numa conta bancária na Suíça. Então, esse é o critério da universalidade. A universalidade impõe que eu tribute lucros oferidos no exterior, resultados oferidos no exterior? Não necessariamente. A universalidade ela determina que você, dado um determinado critério espacial, tribute tudo aquilo que está naquele critério elencado, seja a territorialidade, seja a universalidade. Então, não existiria aí uma inconstitucionalidade em nós, mesmo com esse dispositivo constitucional, adotarmos o princípio da territorialidade, ou seja, o Brasil só vai tributar aquilo que vem de fontes presentes aqui no Brasil. Mas também é certo que não é contrário a esse dispositivo que eu tribute resultados oferidos no exterior. O artigo 43 do CTN, que prevê o fato gerador do imposto de renda, né, como a disponibilidade econômica e jurídica de renda e proventos, assim entendidos como qualquer forma de acréscimo patrimonial, também prevê aqui que, na hipótese de receita ou de rendimento oriundo do exterior, a lei estabelecerá o momento e as condições em que se dará a sua disponibilidade. Então, o próprio CTN reconhece a possibilidade de tributar rendimentos oferidos no exterior. E o artigo 34 do Regulamento de Imposto de Renda também traz isso para pessoas físicas, né, e determina a tributação de resultados de rendimentos auferidos no exterior. Então, essa é a matriz legal que nós temos para pessoas físicas. Eu sei que parece um pouco antiquado, né? A gente sempre que a gente estuda tributário, a gente já ouviu falar do chamado Carnê-Leão. Parece algo de 40, 50 anos atrás, mas a grande verdade é que o Carnê-Leão é chamado recolhimento mensal obrigatório. A depender das situações, né, sempre que eu tenho um pagamento de uma pessoa jurídica para uma pessoa física, né, geralmente a pessoa jurídica ela é o responsável tributário, então ela vai efetuar a retenção do imposto
né, que depois eu só vou ter que informar na minha declaração de ajuste anual, mas eu já vou ter sido tributado pela pessoa jurídica como fonte pagadora. No entanto, quando eu tenho um pagamento de uma pessoa física para uma pessoa física, a pessoa física que paga, ela não tem essa obrigação de reter. Então, ela não é um responsável tributário. Para essas situações, eu estou sujeito ao chamado recolhimento mensal obrigatório, ou seja, no mês em que eu recebo aquele rendimento, eu preciso, basicamente, declará-lo num programa específico, no programa do Carnê-Leão, e apurar o imposto devido a título de antecipação do imposto devido. Né? Eu vou poder fazer algumas deduções previstas em lei de contribuição previdenciária, dependentes, pensões, despesas escrituradas em livro caixa, se eu conduzir uma atividade econômica diretamente na pessoa física, sem constituir uma pessoa jurídica, mas é isso que vai acontecer. Essa sistemática se aplica para qualquer resultado de fonte, para qualquer rendimento de fonte localizada no exterior. Então, se eu recebo um aluguel de uma casa que eu tenho na França, por exemplo, quisera eu ter essa casa, mas se eu recebo um aluguel de uma casa localizada na França, mensalmente eu recebo ele, eu vou ter que, se for, sei lá, 5.000 euros, eu vou ter que converter para real na data do pagamento e eu vou declarar isso daí no programa do Carnê-Leão e mensalmente eu vou ter que recolher o imposto calculado a alíquota progressiva até 27,5% sobre aquele rendimento e ao final do ano eu vou declarar todos esses recolhimentos na minha declaração de ajuste anual. Então eu tenho que fazer isso porque eu não tenho nenhuma fonte, evidentemente, lá fora que vai reter o imposto e remeter para o Brasil. Isso não existe. Então, eu tenho essa incumbência. Mas só para dizer que, evidentemente, como nós, a maior parte dos rendimentos que nós recebemos vem de pessoas jurídicas, a gente ouve muito pouco falar de Carnê-Leão, né? Você recebe rendimentos do seu empregador, você recebe rendimentos do banco, aplicações financeiras que vocês tenham, eventualmente até de um imóvel que vocês aluguem, mas sempre tem a intermediação de um quinto andar, de uma imobiliária, ela vai fazer essa retenção. Então, é algo que parece que é muito em desuso, mas, na verdade, ele é muito utilizado nessas transações de PF, PF, ou então quando você tem um rendimento no exterior. Então, vamos lá. O imposto por antecipação, né? Como eu disse, você depois vai declarar na sua declaração de ajuste anual, e na sua declaração de ajuste anual você vai eventualmente deduzir, fazer deduções que não eram possíveis de serem feitas quando você apura o imposto por estimativa via Carnê-Leão. Então, você vai deduzir outras despesas, como despesas médicas e com educação, que você só pode deduzir na sua declaração de ajuste anual. Então, lá você vai confrontar aquilo que já havia sido sofrido algumas deduções com essas deduções extras. Aqui a gente tem IR por alíquota progressiva, que também é bastante utilizado, né, nas hipóteses em que você tem um ganho de capital, por exemplo, no exterior. O ganho de capital, a gente tem uma tabela progressiva própria para eles, né? Não vai até 27,5%. Antigamente era 15%, hoje em dia vai de 15% até 22,5%, a depender da faixa de ganho de capital que você tem. Então, ganhos de capital também na alienação de ativos, bens e direitos que eu tenho no exterior, também são tributáveis no Brasil. Então, se eu tenho essa mesma casa na França que me dava aluguéis, se eu decidir vendê-la e vendê-la por 5 milhões de euros, eu vou ter um ganho de capital tributável no Brasil, porque eu sou residente no Brasil. Então, eu vou apurar qual foi o meu custo de aquisição, sei lá, gastei 1 milhão de euros para adquirir, mas vendi por 5 milhões de euros. Então, o meu ganho de capital vai ser 4 milhões de euros, convertidos para real, e aí, a partir da determinação desse ganho, eu vou jogar nessas faixas e vou determinar minha alíquota, né? Até 5 milhões é 15%, de 5 a 10 milhões é 17,5% e por aí vai. Então, é aquilo que eu comentei, a tributação de ganho de capital é toda forma de alienação de bens e direitos, liquidação, resgate de aplicações adquiridas em moeda estrangeira, alienação de moeda estrangeira em espécie, tudo isso leva à tributação de ganhos de capital. E a lei traz uma definição de alienação bastante ampla. Então, qualquer forma de disposição, de certo modo,
desses direitos de bens que você tenha no exterior caracteriza alienação, e a alienação aí estaria sujeito ao eventual ganho, à incidência de imposto, né? Eu trago aqui o dispositivo que traz essa definição bastante ampla. Você tem algumas hipóteses de isenção, né? Então, por exemplo, ganhos de capital de não residentes, né? Então, aquele residente que, porventura, aquele residente que, na verdade, ele diz um pouco do óbvio, né? Digamos que um alemão venha para o Brasil, mas antes de vir para o Brasil e se transformar num residente no Brasil, ele tem alienado uma casa que ele tenha na Alemanha. Esse ganho, o que a lei fala é que esse ganho de capital, ele jamais poderia ser tributado pelo Brasil, porque ele foi apurado no momento em que aquele não residente tinha o status de não residente. Ou seja, eu só posso tributar ganhos de capital auferidos por residentes no Brasil, mas jamais por não residentes. Então, ele diz, na verdade, o óbvio, né? Eu só poderia estar sujeito ao imposto brasileiro se eu tivesse a condição de residente. Como eu não tenho a condição de residente, eu, evidentemente, não me submeto a isso. Variação cambial de depósitos, variação cambial de investimentos adquiridos em moeda estrangeira, isso aqui é uma regrinha difícil que eu não quero abordar aqui para não trazer complexidade, mas o ganho de capital tem uma regra de minimis, né, que é o que se fala, que é quando é um valor muito baixo de ganho de capital na alienação de moeda estrangeira. Então, se você, ao longo de um ano, alienar até $5.000 em moeda estrangeira, o ganho de capital está isento, porque está abaixo do valor, né? Então, essa é uma regra. Tem regras que também garantem um pouco de praticabilidade do sistema. Não cabe ao fisco ir atrás de pequenos ganhos de capital que são muito correntes e são muito comuns, e aí não ensejariam, digamos assim, uma arrecadação muito grande. Todos os demais rendimentos que não ganham de capital estão sujeitos ao carnê-leão, como eu disse, tabela progressiva, sujeito às deduções no cálculo da estimativa, no cálculo do imposto por antecipação, né, no cálculo do rendimento mensal do recolhimento mensal obrigatório, e as deduções lá no final do ano, na declaração de ajuste anual. O que é importante vocês perceberem também é que existe a possibilidade de que, ao calcular o imposto devido mensalmente, seja feita a compensação com o imposto pago lá fora, para que não haja dupla tributação. Então, ou seja, quando eu vou recolher aqui no Brasil o imposto de renda da pessoa física, com base no carnê-leão, sobre aquele aluguel daquela casa que eu tenho na França, eu vou poder deduzir aquelas despesas na apuração, mas eu também vou poder compensar. A dedução é para calcular a base do imposto, a base de cálculo do imposto. A partir do momento que eu calculo o imposto, eu vou deduzir o imposto lá de fora. Quando que eu posso deduzir o imposto? Então, são coisas diferentes. Uma coisa é deduzir para apurar a base, que aí eu deduzo as despesas que a pessoa física tenha e que são autorizadas pela legislação. Outra coisa é compensar o imposto lá de fora, e para abater do imposto devido aqui no Brasil, para que eu não pague duas vezes imposto, tanto aqui no Brasil quanto na França. O Brasil prevê isso mediante algumas condições. Primeira condição, tem que ter tratado para evitar dupla tributação. Então, nós temos tratado com a França, por exemplo, para evitar dupla tributação. Segunda, uma outra situação de reciprocidade. Não tenho tratado, mas o outro país admite também uma compensação do imposto brasileiro. Então, se ele admite, eu admito. Então, a existência de uma relação de reciprocidade permite que eu faça a dedução também do imposto pago lá fora. Tudo isso com vistas a eliminar a dupla tributação. Então, isso o Brasil prevê unilateralmente, né? E aí o que acontece? Eu, pessoa física, tenho uma empresa lá fora, as chamadas offshore. Eu acho que, se vocês ainda não assistiram, vale a pena vocês assistirem um dia um filme chamado Laundromat, A Lavanderia. Ele é muito interessante, os atores são super famosos, fizeram esse filme, tem a Meryl Streep,
que é a atriz principal, junto com o Gary Oldman, que era o comissário Gordon do Batman, tem também o Antônio Bandeiras, e N outros atores super famosos. Sharon Stone participa desse filme também, mostra exatamente como é que era o esquema do Panama Papers, né? Que eram as empresas, que eram basicamente empresas que às vezes você podia deter ao portador, e que no final das contas é um grande esquema para que eu, pessoa física, residente nos Estados Unidos ou em algum país de alta tributação, não fosse tributado sobre os meus rendimentos de aplicações financeiras, de ações, de compra e venda de ações, de imóveis, enfim, ganhos de capital e rendimentos de forma geral, que eu apurasse em qualquer lugar do mundo, porque eles estariam sujeitos a uma tributação baixíssima no Panamá, ou em outras jurisdições que tivessem esse tipo de legislação bastante fluida, para que você tenha uma pessoa jurídica, não troca informação, então o país de residência dessas pessoas nunca vai saber que você tem aquela pessoa jurídica, nunca vai saber que você tem aquele rendimento, não é mesmo? Então, tudo isso só é possível porque, para pessoas físicas, vige o chamado regime de caixa. Então, se eu tenho uma empresa lá fora e essa empresa apura resultados, eu só posso ser tributado, eu, pessoa física, quando aquela empresa deliberar pela distribuição de lucros ou dividendos a meu favor. Até que haja deliberação, eu não posso ser tributado. Eu não posso ser tributado com base em regime de competência, on accrual basis. Eu tenho que ser tributado segundo a efetiva realização, regime de caixa, como se poderia dizer, né? Então, ou seja, para pessoas físicas que têm empresas lá fora, que são sócias de uma sociedade empresária lá fora, vige a chamada regra de diferimento. Ou seja, eu sou tributado em bases universais, mas eu não posso, ou seja, bases universais significa o quê? Significa que eu sou tributado sobre o que eu aufiro, tanto no meu país quanto lá fora. Ou seja, os rendimentos provenientes do exterior, os dividendos provenientes do exterior são tributáveis no Brasil, não só os dividendos provenientes de empresas localizadas no Brasil, mas também daquelas que são não residentes, que estão lá fora. Só que eu não posso tributar o resultado daquela pessoa jurídica por transparência. Eu não posso desconsiderar aquela pessoa jurídica, pegar os resultados dela, imputar a pessoa física e tributá-la por transparência, como vocês vão ver que ocorre com as pessoas jurídicas. Isso não pode ser feito, ou seja, eu tenho que esperar aquela empresa deliberar para remeter o resultado, remeter os seus resultados na forma de lucros e dividendos, para que aí sim eles sejam tributáveis na figura do sócio, pessoa física, residente no Brasil. Tá claro? Então, essa é a sistemática que se aplica até hoje para as pessoas físicas. O que acontece? Tentou-se, ou seja, não há algo parecido com CFC Rules, vocês vão ver que são regras que permitem justamente desconsiderar, transparecer a pessoa lá fora para abocanhar o resultado dela e tributar como se tivessem sido disponibilizados. Então, nós não temos isso para pessoas físicas. E é interessante ver que, assim, a gente teve uma reforma da legislação de tributação de lucros auferidos no exterior através da MP 627 de 2013, que foi convertida na Lei 12973. Nessa lei, ela cuidou basicamente da tributação de pessoas jurídicas, de lucros auferidos no exterior por pessoas jurídicas, por controladoras residentes no Brasil, pessoas jurídicas, através das suas controladas ou coligadas no exterior. Mas, na MP, houve a tentativa de introdução de uma norma antidiferimento para pessoas físicas. Essa foi a segunda tentativa, salvo engano, na segunda tentativa veio agora com a reforma do imposto de renda, mas já saiu do projeto. Então, desde essa época, a Receita Federal quer instituir um regime de antidiferimento para pessoas físicas. Por quê? Porque é um planejamento muito simples e é um planejamento muito comum que uma pessoa física residente no Brasil tenha uma offshore, muitas vezes casca de ovo, em BVI, em Bahamas, no Panamá, nessas jurisdições que, com alguma dificuldade, trocam informações, mas é muito pouco, e eu acabo omitindo um monte de receita das autoridades brasileiras
através dessas empresas lá fora. Na verdade, eu não estou emitindo, eu estou declarando anualmente que eu tenho uma participação societária nessas empresas. Só que, tecnicamente, juridicamente, os lucros por ela percebidos não são meus, são dela. Só que eu sou o único controlador, a legislação societária daquela jurisdição é fluida, basta um telefonema, delibero o que eu quiser, ou seja, não existe uma real separação de personalidades jurídicas, minha, sócio brasileiro, e da controlada no exterior. Então, justamente com a finalidade de coibir isso, buscou-se, através da MP 627, de 2013, a introdução dessa norma antilesiva, que falava basicamente o seguinte, que os lucros decorrentes de participação em sociedades controladas, domiciliadas no exterior, serão consideradas disponibilizados para a pessoa física, controladora residente no Brasil, na data do balanço em que tiverem sido apurados, ou seja, 31/12 de cada ano, tá? Quando verificada uma das situações apontadas abaixo. Quando a controlada estiver localizada em país ou dependência com tributação favorecida, né, ou regime fiscal privilegiado, um regime de baixa tributação, digamos assim. Quando ela estiver submetida a um regime de subtributação definido no dispositivo tal, que se eu não me engano é abaixo de 20%, uma alíquota efetiva abaixo de 20% sobre a renda, salvo engano, tá? Eu não tenho certeza. E quando a pessoa jurídica residente no Brasil não possui os documentos de constituição da pessoa jurídica domiciliada do exterior devido às alterações, ou seja, quando não houver uma comprovação de que aquilo é realmente uma pessoa jurídica, etc. e tal. Ou seja, é uma regra anti-abuso que visava justamente permitir que eu desconsiderasse aquela empresa lá fora e falasse, olha, na verdade, todo esse rendimento é seu sócio, não daquela empresa, porque aquela empresa de fato não existe, ou eu presumo que é uma situação abusiva porque ela está localizada num país de baixa tributação. Então, boa coisa você não quer com isso. Só que essa regra não passou. Não foi objeto de conversão da MP 627 para a 12973, quando ela foi submetida à aprovação pelo Senado, pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. E também não foi, se vocês pegarem o PL atual, os PLs atuais que estão no Senado, as versões agora, né, no bojo aí do último ano de governo, o que vocês vão perceber é que essa regra, ela estava de novo, ela foi proposta pelo Ministério da Economia novamente na redação original do projeto de lei, mas logo ela foi retirada do projeto de lei, ou seja, deixou de ser algo, já não é mais passível de conversão. Não sei que alguém venha e inclua, mas isso é muito difícil de acontecer. E por que isso? Bom, aqui a gente tem uma explicação técnica e uma explicação especulativa, de cunho político. A explicação técnica é que isso poderia ser inconstitucional. Inconstitucional por quê? Eu não tenho a efetiva, como vocês sabem, o artigo 43, para que haja incidência do imposto de renda, eu preciso da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, assim entendido como provenda e demais acréscimos patrimoniais. Se eu não tenho um ato de disponibilização lá fora, sendo que esse rendimento pertence a uma outra pessoa jurídica, eu não posso tributá-la aqui no Brasil na figura do sócio, que juridicamente não é dele, é da outra pessoa, é da pessoa jurídica que ele controla. Você poderia até dizer, como foi dito no âmbito da ADI 2588, quando se julgou a constitucionalidade do artigo 74 da MP 2158, que o poder de disposição numa situação dessas, equivaleria à efetiva disponibilidade. Eu tenho tudo na mão, eu tenho 100% da participação dela. Ela, a hora que eu quiser, eu delibero pela disponibilidade. Bom, em primeiro lugar, esse argumento é falho, porque a faculdade de dispor, o poder de disposição, não se confunde com a efetiva disposição. Uma coisa é poder fazer aquilo, mas não ter feito. Outra coisa é ir lá e efetivamente deliberar pela disponibilização disso através de dividendos. Então, várias empresas, mesmo que você tenha um sócio majoritário, ele muitas vezes não delibera pela distribuição de dividendos, ele mantém os lucros da empresa em contas de reserva. Enquanto estiver lá, não é dele, é da empresa.
certo? Faz parte do patrimônio líquido da empresa. Então, não é algo... o poder de disponibilizar não se confunde com a efetiva disponibilização. O Supremo superou um pouco isso quando ele analisou a DI 2588. Só que naquele caso, ele julgou constitucional, nas hipóteses de controle, como a gente vai ver, por uma razão muito singela. Que ele falou o seguinte, olha, a sociedade controladora, ela controla a variação do patrimônio das suas controladas e coligadas em investimentos relevantes no exterior através do chamado método da equivalência patrimonial. O método da equivalência patrimonial, ele é aferido de acordo com o regime de competência. O regime de competência, ele denota capacidade, ele denota disponibilização. Tem um monte de saltos indutivos aí, que eu vou mostrar que esse argumento é falho, mas o fato é que se nós aplicarmos este argumento para pessoas físicas, ele não fica em pé, porque a pessoa física não é tributada com base no regime de competência, ela é tributada sempre com base no regime de caixa, essa é a regra do nosso ordenamento, e ela não está sujeita a nenhum tipo de método de equivalência patrimonial ou qualquer coisa que o valha. Então, a primeira consideração de cunho técnico seria, isso seria considerado inconstitucional. Explicação política, que, enfim, eu não tenho nenhuma evidência disso, mas que, assim, é crível que possa ter sido desse jeito. A maior parte dos políticos no Congresso Nacional possui uma offshore lá fora. Então, eles não querem ser tributados aqui anualmente em relação aos resultados de todas essas offshore. Então, todo mundo que tem dinheiro, a verdade é, todo mundo que tem dinheiro no Brasil, de verdade, tem uma offshore lá fora. E tem os seus resultados sempre intermediados por um paraíso fiscal. Tem uma offshore em algum país do Caribe, com uma baixa tributação, ou então submetido a um regime fiscal privilegiado em um país de elevada tributação. Só para vocês saberem, regime fiscal privilegiado eu sou um país que tributa muito, mas para não residentes que queiram vir para cá, eu dou esse regime aqui, ó, que é 5% do seu lucro só, eu não tributo mais nada. Então, eu diferencio isso em relação aos meus residentes. E, geralmente, eu faço isso de forma a bloquear o seu acesso ao meu mercado interno, porque, evidentemente, se você é tributado a 5% e os meus residentes a 30%, você tem uma vantagem concorrencial enorme em relação a eles. Gente, desculpa, meu cachorro está latindo aqui. Mas, enfim, eu tenho 2 cachorrinhos aqui em casa e eu tenho um cachorrinho mais novo, um machinho, que ele fica atazanando a mais velha, então, desculpa. Então, evidentemente, nessas situações, eu tenho um potencial abuso. Então, mas eu tenho políticos, eu tenho pessoas ricas que têm isso lá fora, então existe um lobby concentrado justamente para que isso não emplaque. Mas esse é o desejo da Receita Federal já anunciado em pelo menos 2 situações. Tá? Então, só para vocês entenderem o que é isso. Agora, para seguir um pouco adiante aqui, na verdade, talvez esse agrupamento de slides deveria estar até antes mesmo daquele de pessoas físicas. Mas aqui só para... Eu sei que vocês devem estar com algumas dúvidas, a gente vai estabelecer alguns conceitos. Tá? Então, aqui a gente já está falando de tributação universal das pessoas jurídicas residentes. Né? Então, empresas localizadas no Brasil têm investimentos lá fora. Então, em primeiro lugar, o que a gente precisa entender é como que eu defino a residência de uma pessoa jurídica. Né? E aqui eu tenho 2 critérios, que são mais ou menos internacionalmente adotados. O chamado Place of Incorporation, que é o local do registro dos atos constitutivos, que é o critério, por exemplo, que o Brasil adota. Então, eu vou lá, eu abro o CNPJ da empresa. Né? Eu vou lá, eu registro a empresa perante a junta comercial, levo o contrato social, o estatuto social a registro perante a junta comercial, etc. Eu estou constituindo a empresa. Então, aqui, com base nesse critério, eu já tenho o local de residência da pessoa jurídica. Mas outros países adotam outros critérios. E um outro critério, por exemplo, é o Place of Effective Management, que é o local da direção efetiva. Não importa se eu constituir a empresa no Brasil, de onde que ela é efetivamente gerida?
Onde está a direção dela? Ah, a direção dela inteira está na Colômbia. Ela é, assim, ela é constituída no Brasil, mas o centro de tomada de decisões está na Colômbia. Então, ela é residente na Colômbia. Então, esse é um outro critério que alguns países adotam. Quando você aplica um tratado, você precisa definir o local de residência das pessoas ali envolvidas, né? Num primeiro momento, o que o tratado faz é remeter para a legislação interna dos estados, falando assim, ó, vocês definam qual o critério de residência. Só que o tratado ele não convive com uma empresa que é residente em um estado contratante e no outro. Então, o tratado Brasil e Espanha não convive com uma empresa que, pelas leis brasileiras, é residente aqui e, pelas leis espanholas, é residente lá. Eu sempre preciso ter, para eu aplicar um tratado, um estado de residência e outro estado de fonte. Um estado onde a empresa ela tem a residência dela, o outro estado de onde provém a fonte de rendimento dela, a conta bancária, o negócio dela, o que for, né? A fonte ali que pagou remuneração por serviços técnicos, enfim, N outras situações. Então, eu preciso definir sempre o estado de fonte e um estado de residência. E para resolver esse problema, eu preciso de uma chamada tiebreaker rule, que é uma regra de desempate. Qual país vai ter a residência no final das contas? Então, de acordo com a maior parte dos tratados celebrados com base na Convenção Modelo da OCDE de até 2017, era o Place of Effective Management. Isso mudou recentemente. Essa regra do Place of Effective Management foi substituída, na verdade, por uma Mutual Agreement Procedure, que na verdade se tiver dupla residência, os países vão se reunir para definir onde está a residência efetiva da empresa, com base em critérios tal como o Place of Effective Management, mas vocês têm que sentar para se reunir. Por quê? Porque era muito comum ter empresas, e se vocês não definirem, eu não dou os benefícios do tratado, que é basicamente as regras que aliviam a dupla tributação, né? Que ou isentam ou concedem crédito sobre o imposto pago no exterior. Então, era muito comum você ter entidades com residência dual e fazerem jus aos benefícios dos tratados, né? Embora não conviva, um Estado acaba não sabendo como que o outro Estado trata essa mesma empresa e os dois acabam concedendo os benefícios do tratado para os dois. Era uma situação, digamos assim, indesejada, não era correta a aplicação dos tratados. Então, justamente por isso que, reconhecendo um pouco das limitações do parágrafo 3º do artigo 4º, mudou-se a redação para que os Estados conversem, para que eles alinhem aonde que essa empresa, no final das contas, é residente. E aqui só para a gente entender, como a gente estava falando até agora, quando a gente fala em universalidade, a gente está querendo dizer que o país tributa tanto os rendimentos de fontes localizados no seu território, quanto rendimentos localizados, decorrentes de fontes localizadas de fora do seu território. Tem países, o Brasil é um país que adota a universalidade. Mas tem países que adotam, por exemplo, a territorialidade. Tem países que só tributam aquilo que decorre de fontes internas, né, dentro do seu território. Exemplo, a França. E assim, quantos países acabam celebrando tratados, e mesmo na sua legislação interna, muitas vezes países que adotam a universalidade de uma forma mais plena, eu cito aqui, por exemplo, o Japão, acabam introduzindo elementos na sua legislação que mitigam um pouco da sua universalidade. Então, o Japão, eu não sei se vocês já ouviram falar dos chamados regimes de Participation Exemption. Participation Exemption significa que os dividendos que uma empresa controladora faz jus de suas controladas dentro e fora do país passam a ser isentos. Ou seja, eu não tributo os dividendos oriundos aos quais aquela empresa faz jus. Isso é uma forma de territorialidade, porque, de certo modo, eu estou falando, esses rendimentos de fontes localizadas no exterior eu não vou tributar. Então, eu estou mitigando a minha universalidade, e vejam, isso acontece mediante a concessão de um regime de Participation Exemption, um regime de direito interno. Isso é unilateral. Qual que é o objetivo disso? Induzir a repatriação de resultados. Às vezes faz mais sentido
eu simplesmente falar assim, eu não quero tributar, eu só quero que esse capital volte para o meu país. Porque isso traz um ganho efetivo para o país. Então, isso acontece. Ou então eu quero virar um hub. Tem muitos países, como Holanda, Luxemburgo, que são hubs. O que são hubs? São países de holdings. Eu instalo uma holding lá, nunca é o destino final do investimento, mas eu tenho sempre uma empresa que tem várias empresas embaixo, e ela faz a gestão de várias empresas e de várias participações societárias. Então, tem países que têm isso como política própria. Então, eles acabam introduzindo esses regimes de participation exemption também, para facilitar esse tipo de feição da sua política tributária. Mas, ao mesmo tempo, para pessoas físicas, eles não abrem mão de tributar em bases universais. Então, vejam que universalidade e territorialidade, quando a gente pensa nisso, os modelos ideais são esses que eu falei. Universalidade, eu vou tributar tudo que o meu residente ganha, seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil. E territorialidade, eu vou falar assim, eu só vou tributar os meus residentes pelo que eles ganham no Brasil. Agora, isso oscila, isso os países mitigam, de certo modo, entendeu? E de modo que não existe uma feição pura. E tem muito aqui de tradições jurídicas, né? Os Estados Unidos foi um país que tradicionalmente tributou em bases universais. Em compensação, a Europa continental, né, excluindo aí o Reino Unido, basicamente foi sempre teve uma tradição de tributação em bases territoriais. Então isso e também tem um pouco de movimento pendular nisso, se a gente for analisar. Os Estados Unidos era um país de forte tributação em bases universais. Com a reforma Trump, eles voltaram para uma territorialidade muito forte, né? Eles mitigaram muito isso, reduziram a alíquota de imposto de renda, estava muito alta, e aí o problema é que quando está muito alto o investimento foge do seu país e vai para outros países, a gente tem uma concorrência grande entre os países para a atração de capitais, utilizando-se da sua carga tributária. Então, existe aí sempre um movimento pendular. Aqui tem um caso famoso, que é o caso Boeing Airbus. Eu não vou tratar ele aqui porque eu vou desviar muito do assunto, mas ele mostra como isso, muitas vezes, acaba funcionando como um mecanismo de subsídio de comércio exterior, né? Um país que é puramente territorial, ele naturalmente incentiva, ele cria um subsídio às exportações, porque basta eu ter uma controlada fora do meu país, sujeita a um regime de baixa tributação, se eu não alcançar aqueles resultados, eu vou estar falando assim, olha, para a atividade, receitas de exportação, pode ir para aquele país que lá você vai ser menos tributado. Indiretamente, eu estou estimulando as exportações. Eu estou criando um subsídio para isso, o que tem uma certa... é questionável perante os acordos formalizados perante o GATT, sobretudo o acordo sobre subsídios e medidas compensatórias. Então, esse é um caso famosíssimo para quem tiver interesse, que é o caso Boeing versus Airbus, e o problema dos Estados Unidos é que ele sempre tributou em bases universais. Então, toda vez que ele tentava mitigar, era caracterizado como um regime como um subsídio. Quanto à Europa, por sempre ter tributado em bases territoriais, ela era coerente com isso. Então, ela não tributava o que estava lá fora, isso não era caracterizado como subsídio. Isso foi levado ao OMC, né? E os Estados Unidos perdeu consistentemente essas discussões. E aqui, só para diferenciar, para que fique bem claro, universalidade e diferimento. Quando eu falo em universalidade, eu estou falando de delimitação do meu critério espacial. É o meu critério espacial da hipótese de incidência, digamos assim. Estou falando, olha, vai ser só no meu país ou vai ser fora também? Entendeu? Vai alcançar os resultados lá fora ou não? E quando eu falo de diferimento, eu estou falando do critério temporal. Quando que eu vou tributar? Tá? Então, diferir significa postergar o pagamento. Tributar em bases universais significa alcançar aqueles resultados lá fora. Então, em geral, a regra, né, um dos princípios que orienta a tributação internacional é o chamado Single Entity Principle, que significa que as pessoas jurídicas elas têm a sua singularidade respeitada. Eu não posso considerar que várias empresas são, na verdade, uma só.
né? Então, em regra, eu admito o diferimento. Em regra, eu só vou tributar quando aquela pessoa jurídica lá de fora, embora sendo minha controlada, quando ela deliberar pela distribuição de dividendo. Aí sim eu vou tributar esses resultados provenientes dessa fonte localizada no exterior. Antes disso, eu não posso, porque não é rendimento meu. Então, a regra é o respeito ao diferimento. Porque ao respeitar o diferimento, eu respeito a singularidade de cada uma dessas pessoas jurídicas, sejam elas controladas, coligadas ou não, membros de um grupo econômico, não importa. Tá? Então, essa é a regra. Quando que eu rompo essa regra? Quando eu me vejo diante de uma situação de abuso, ou de potencial abuso. Quando eu olho para aquela empresa lá fora e vejo que ela pode que ela pode, quando eu olho para uma empresa lá fora e eu vejo que ela está sujeita a um regime de baixa tributação, quando eu olho para uma empresa lá fora que eu vejo que ela está localizada num paraíso fiscal, ou seja, sujeita a um regime de baixa tributação, e lá eu só estou apurando renda passiva. O que é renda passiva? É renda que não depende de fatores produtivos propriamente. É renda que decorre de aluguel, é renda que decorre de royalties. Ora, não é muito simples, eu simplesmente aloco um intangível, tá? Eu aloco um direito de recebimento, eu aloco um direito de uso de marca em um país de tributação privilegiada e eu licencio essa marca para o mundo inteiro. Todo mundo vai pagar para Caimã, a minha controlada, que tem o direito de uso de exploração daquela marca, por exemplo, todo mundo vai pagar para Caimã os royalties por isso. Ou seja, ao invés de tributar no Brasil, quem desenvolveu a marca no seu mercado interno e conseguiu internacionalizar ela, ao invés de tributar no Brasil, eu tributo em Caimã, só que Caimã tributa zero. E aí? Isso, detalhe, royalties é uma despesa, e despesa é inelutível. Ou seja, nesse planejamento muito simples, que eu estou comentando com vocês, basta que as empresas que pagam royalties sejam localizadas em Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, países de elevada tributação, vão deduzir esses royalties, que vão ser tributados a zero nas Ilhas Caimã. Então, vejam que, nesse caso, eu tenho uma tributação negativa. Eu tenho a dedução nesses países de elevada tributação e a não tributação no paraíso fiscal. Então, isso é um problema. São nessas situações, é para isso que serve a regra chamada CFC, que é uma regra de transparência. Ela vai falar assim, opa, essa situação é abusiva. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tributar esses royalties aqui no Brasil. E aí sim, o contribuinte esperto não vai conseguir o efeito que ele quer. Ele vai, na verdade, se submeter à tributação elevada do Brasil sobre esses royalties. Entendeu? Então, é para isso que serve a desconsideração dessas pessoas, a tributação, ou melhor, a tributação por transparência, que é o que se faz através das chamadas regras CFC, Controlled Foreign Corporation, que foram desenvolvidas nos Estados Unidos, né? Eu já vou falar um pouquinho do histórico, mas aqui é importante só a gente situar o seguinte: essas regras CFC, elas têm a sua utilidade. Olha só, a regra CFC, ela pressupõe que eu tribute em bases universais, correto? Porque eu estou alcançando resultados lá fora. Eu estou alcançando e estou antecipando, né? Ela pressupõe, mas o que ela faz é antecipar a tributação. Mas essas regras CFC, por incrível que pareça, elas não estão presentes apenas em sistemas que tributam em bases universais. Elas também estão presentes em sistemas que tributam em bases territoriais. E qual é a motivação? A motivação, muitas vezes, é muito parecida, né? A finalidade é evitar a transferência de lucros da controlada para a controlada no exterior, né? Basta eu fazer esse tipo de estrutura, eu aloco um direito lá e fico pagando via royalties para aquela empresa e alocando resultados lá fora, então ela evita isso, porque se aquela empresa lá de fora que está nas Ilhas Caimã é minha controlada, não adianta fazer isso, eu vou tributar no final do ano todo esse resultado. Então, isso protege a transferência de resultados para essas empresas.
elas evitam, eventualmente, pagamentos que possam erodir as bases imponíveis. Então, no caso do royalty, quando eu deduzo, quando eu pago, eu estou deduzindo a uma alíquota elevada, a alíquota brasileira, então, mas para alocar resultado lá. Então, quando eu faço isso, eu estou tributando de volta aquilo que, na verdade, foi deduzido aqui no Brasil. Ele, no final das contas, porque ele pressupõe a tributação em bases universais, ele, de certo modo, assegura a tributação em bases universais. Isso é um fato. E assegura a chamada igualdade interindividual, que significa o seguinte, significa que todos os residentes do Brasil, não importa onde eles venham a investir, seja no Brasil, seja fora, eles estarão sujeitos à mesma carga tributária, qual seja a carga tributária brasileira. Tudo para dizer o seguinte, eu não vou permitir, eu não vou criar uma diferenciação entre o brasileiro, o residente no Brasil que investe aqui e o residente no Brasil que investe lá fora, tributando menos aquele que investe lá fora. Não, eu vou tributar todos de forma igualitária. Então, por trás da ideia de um regime de tributação em bases universais, existe uma ideia de igualdade de todos os residentes no tocante à decisão de onde investir. Onde quer que você invista, você vai ter que pagar a carga tributária brasileira. Isso na literatura internacional se chama de Inter-Individual Equity e também de Capital Export Neutrality, ou seja, eu sou neutro em relação à exportação de capitais. Eu não vou criar um incentivo para você investir lá fora, entendeu? O meu sistema tributário, ele neutraliza qualquer incentivo que você tenha para investir fora do Brasil e não no Brasil. Em sistemas territoriais, as motivações são as mesmas. Eu preciso tributar os lucros auferidos no exterior em determinadas situações, através de regras CFC, só naquelas situações, para manter a integridade do meu sistema de tributação em bases territoriais. Da mesma forma, eu quero evitar a transferência de lucros para lá fora. Eu quero evitar a realização de pagamentos que possam erodir as minhas bases imponíveis, que vão ser dedutíveis segundo as minhas próprias leis. E eu quero, com isso, preservar a integridade do meu sistema, porque senão, através desses base striping payments e desse profit allocation, eu vou acabar erodindo, eu vou depenar as bases imponíveis que eu tenho no meu país. Então, tributar com os CFCs, né, com essas regras que prevêem a transparência das controladas e coligadas lá fora e a tributação imediata, ela faz sentido sob determinadas situações, tanto nos sistemas em tributação de bases universais, quanto nos sistemas de tributação em bases territoriais. A diferença é que quem faz isso, quem tem um sistema de tributação em bases universais, faz isso por princípio. Quem faz isso? Quem tem um sistema de bases territoriais, faz isso para se proteger, tão somente. Essa é a diferença. Historicamente, essas regras CFC, elas foram desenvolvidas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já tributavam em bases universais, mas permitiam o diferimento até 1962. Até que eles perceberam que vários esquemas de planejamento tributário, parecidos com esses que eu mencionei, foram sendo progressivamente adotados. E desenvolveu-se pela administração Kennedy as chamadas CFC Rules, a Subpart F do Internal Revenue Code deles, que existe até hoje, e que, num primeiro momento, objetivou-se tributar tudo, renda ativa, passiva, não importa onde, em qual lugar do mundo, em 31/12 de cada ano, ou seja, independentemente da sua efetiva disponibilidade. Mas houve debates, e eles chegaram à conclusão de que isso afetaria muito a posição das empresas americanas na tentativa de conquista de novos mercados, porque elas teriam que pagar a carga tributária dos Estados Unidos, quase 40% naquela época, para conquistar o mercado de Angola, que é um mercado que não dá a mesma infraestrutura, os mesmos serviços públicos que você teria nos Estados Unidos. Não, a tua Angola tributa, sei lá, vamos chutar aqui, tributaria a 15%. Dá menos em termos de estado, tem um estado menor, tributa menos, só que eu vou ter que pagar a carga tributária dos Estados Unidos para ter o que um país em desenvolvimento vai me oferecer. Isso me coloca numa situação de desvantagem em relação às outras empresas que provêm de países que permitem o diferimento.
Porque esses países que permitem o diferimento, basicamente digam o seguinte, olha, se você está investindo em Angola, faz sentido que, tendo pouca infraestrutura, tendo poucos serviços públicos, você pague menos, né? Então, basicamente, esse era o argumento de competitividade, de conquista de novos mercados que surgiu no âmbito do direito norte-americano, e aí prevaleceu uma visão de que eu poderia ter uma norma antidiferimento, mas eu teria que adotar alguns filtros, né? E esses filtros, eles são basicamente, deixa eu ver aqui, a ideia de que eu preciso ter um controle sobre aquelas empresas, então não basta uma mera coligação societária, eu preciso ter o controle societário, de que eu teria que tributar apenas em relação a rendas passivas, porque quando eu tenho renda ativa, eu estou de fato tendo substância naquele país. Eu tenho uma unidade produtora, eu tenho uma empresa, eu tenho, digamos assim, fatores de produção, máquinas, equipamentos naquele país, ou seja, eu despendi recursos para estar naquele país. Então, eu já afasto uma situação de abuso. Então, as situações de abuso geralmente estariam em renda passiva, né? E a caracterização de controle é porque eu tenho poder de dispor sobre aquela renda, a qualquer momento eu poderia repatriar, se eu quisesse, né? Regime de tributação ao qual se submete a controlada no exterior, ou seja, tem que ser um regime de baixa tributação, e geralmente se compara a carga tributária lá de fora com a do país de investimento, né? Muitos países adotam listas, né? As blacklist, whitelist, greylist. Blacklist seria só, eu coloco lá os países que eu considero que são paraísos fiscais, e qualquer investimento lá vai estar sujeito à aplicação da CFC em relação à renda passiva, tendo controle caracterizado. Uma whitelist, eu falo, é o inverso. Eu falo, olha, se você investir nesses países, eu considero que é uma situação não abusiva, porque eles, sei lá, têm uma carga tributária elevadíssima, tipo Dinamarca, 45%, algo 40%, uma tributação elevada. É muito difícil imaginar que alguém vá realmente fazer algo abusivo utilizando-se da Dinamarca, né? Então, e grey list, que seriam situações intermediárias, enfim, estariam sujeitos a algum tipo de controle. E também alguns testes de propósito, substância, para falar assim, tá bom, mesmo que você tenha controle, mesmo que seja renda passiva, mesmo que seja um regime fiscal de baixa tributação, um país considerado de subtributação, ainda assim, vamos ver se você tem substância naquele país. A gente precisa lembrar que tem vários países no mundo que simplesmente tributam pouco, tá? Por quê? Porque o tamanho do Estado é menor, então ele tem direito de tributar menos. A Irlanda, por exemplo, é um país que, para todo e qualquer negócio dentro da Irlanda, vai tributar 10, 15% no máximo. Então, é uma tributação baixa, mas baixa para todo mundo, não é baixa para você, que é não residente. Então, pô, será que tem realmente uma situação de abuso? Vamos ver se você tem uma estrutura lá, vamos ver se tem substância, vamos ver quais são suas atividades e tal. Ah, tá bom. Então, apesar de você cair em todos esses filtros, lá você tem substância, faz sentido você estar lá, tá bom, tá perto do seu mercado consumidor, é um acesso privilegiado à Europa, ao mercado europeu, tá bom. Eu não vou aplicar minha CFC em relação a você. Então, existem esses testes, são as chamadas carve-out rules, né, que são regras que te tiram da regra CFC, caso preenchido determinados requisitos. E regras de mínimas para situações pequenas, um resultado muito baixo, enfim, não vou atrás de pouco dinheiro, tem que ir atrás de bastante, né? Aqui vale a pena a gente citar, esse é um caso emblemático da União Europeia, um caso chamado Cadbury-Schweppes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um caso, o que acontece? Na União Europeia, eu tenho as chamadas liberdades, né, que são muito fortes nos tratados de constituição da União Europeia, principalmente o chamado TFEU, né, Treaty on the Functions of European Union. E você tem lá as liberdades de livre circulação de serviços, mercadorias, trabalhadores, capitais, e uma das digamos assim, liberdades é a liberdade de estabelecimento. Ou seja, eu não posso criar condições para um estabelecimento que vem de um outro país, uma empresa estrangeira, ou um investimento de um residente meu em um outro estado, que sejam desfavoráveis ou mais desfavoráveis do que aquelas que eu aplicaria para
o mesmo residente se decidisse investir dentro do meu território. Então, é o princípio, digamos assim, um princípio da não discriminação muito forte que eles adotam lá. E, no caso, o Reino Unido tinha uma regra CFC. E essa regra CFC ela não se aplica no contexto puramente doméstico. Então, se a empresa do Reino Unido decidisse ter uma controlada dentro do Reino Unido, essa regra não se aplicaria. Essa regra, no entanto, ela se aplica para qualquer investimento que eu tenha fora do Reino Unido. Então, tá bom. Então, essa empresa constituiu uma empresa, uma subsidiária, na Irlanda, sujeita a um regime bastante concessivo, digamos assim. E aí, basicamente, a Irlanda falou, olha, isso é discriminatório, porque essa regra só se aplica para essa empresa que está no meu território. Fosse uma controlada dentro do Reino Unido, não se aplicaria. Então, por que ao estabelecer uma empresa aqui, a empresa inglesa está sujeita a uma condição mais severa do que estaria se ela fosse investir dentro do próprio Reino Unido, né? Não faz sentido, isso é discriminatório e não se justifica. O que disse o Reino Unido? O Reino Unido falou, não, olha, essa é uma regra que tem por objetivo evitar situações abusivas. Então, ela tem uma justificativa válida. Então, ela pode até ser discriminatória, mas ela tem uma justificativa válida e essa justificativa deve amparar a adoção dessa regra. Isso foi levado, uma vez que você leva isso aos tribunais dos países, em se tratando de direito europeu, os tribunais eles são obrigados a parar o julgamento, remeter essa causa para a Corte de Justiça da União Europeia com as perguntas que eles querem endereçar relativas ao direito europeu. Qual seja, a regra do Reino Unido que faz isso, aquilo, que só se aplica para uma subsidiária localizada em outro estado. E ela tinha todos esses testes, né? Tinha que ter controle, era renda passiva, sujeita a baixa tributação era abaixo de 75% do que seria tributado, do que a carga tributária do Reino Unido. Então, uma regra com este perfil, ela contraria alguma das liberdades do direito europeu, e especialmente a liberdade de estabelecimento. Aí a corte foi responder. E o que disse a corte? A corte disse, olha, a norma ela é discriminatória. Ela de fato cria uma discriminação. Porém, ela tem uma justificativa válida, que é prevenir o abuso, prevention of abusive practices. Tá bom, então eu considero que ela tem uma justificativa válida. Aí o que faz a corte? Ela vai analisar, basicamente, se a regra ela é proporcional. Porque não basta ter uma justificativa válida. Eu não posso matar uma mosca com uma bala de canhão. Eu preciso ter certeza de que eu matei a mosca da forma que vai causar o menor prejuízo possível para tudo em torno dela. Ou seja, vou aplicar um teste de proporcionalidade. E aí, o teste de proporcionalidade, como vocês sabem, tem o teste de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. No teste de adequação, a medida é capaz de atingir a finalidade? É uma regra anti-abuso e tal. No teste de necessidade, eu vou perguntar se existem outras medidas que poderiam igualmente atingir essa finalidade. E foi aí que a corte disse, olha, a regra ela tem que se aplicar apenas para situações artificiais. Ou seja, a regra é válida e, para ser proporcional, ela só poderia atingir situações de artificialidade. Situações de artificialidade são aquelas em que eu não tenho uma empresa lá, não tenho pessoas trabalhando, eu não tenho um escritório lá montado. Ou seja, é puramente artificial. É uma caixa de correio, como acontece com muitos desses paraísos fiscais, Panamá, etc. e tal. É uma caixa postal, como vocês já devem ter ouvido falar. Não sendo uma caixa postal, a regra ela é desproporcional e ela não deve se aplicar para esse caso. Então, decidiu-se que, perante o direito europeu, apenas aquilo que fosse a regra ela seria válida apenas no que ela alcançasse o que é artificial, o que é fictício, mas não naquilo em que você tem um mínimo de premissas, um mínimo de existência real.
Posteriormente, com base nesse julgamento, a União Europeia veio a disciplinar a chamada ATAD, Anti-Tax Avoidance Rule, que prevê que dois modelos, as diretivas elas são, na verdade, grandes leis complementares dentro da União Europeia, servem para uniformizar o trato legislativo dos estados sobre determinadas matérias, quando você quer atingir uma certa uniformidade, para que você possa preservar a integridade do mercado interno e das liberdades fundamentais, né? E aqui utilizou-se de uma diretiva para uniformizar como seriam aplicadas as CFC Rules lá dentro. Então, lá chegou-se a dois modelos. Ou você aplica CFC Rules para renda passiva, ou você aplica CFC Rules para negócios não genuínos. E hoje, o que os países fazem é optar por um ou por outro modelo. Então, hoje, na União Europeia, com base isso aqui foi muito influenciado pelo julgamento do Cadbury-Schweppes, com base no julgamento do Cadbury-Schweppes e na diretiva, os estados hoje têm CFCs altamente seletivas, tá? Em relação ao que vai alcançar. Então, eu só posso desconsiderar negócios lá fora quando, de fato, eu tenho um negócio não genuíno, renda passiva, etc. e tal. Algo bem diferente do que o Brasil faz, né? E aí, claro, a OCDE, como isso começou a se difundir no mundo, né? A OCDE começou, no começo ela era silente, mas com o passar do tempo ela passou a reafirmar que essas regras elas seriam plenamente conforme os tratados. Elas estariam, digamos assim, em conformidade com os tratados celebrados pelos países para evitar a dupla tributação. Vejam que no tratado eu tenho o tal do artigo 7º, que diz que os lucros de uma empresa só podem ser tributados pelo estado de residência dela, salvo se ela tiver um estabelecimento permanente no outro estado, o que não é o caso. Ou seja, os lucros de uma controlada ou de uma coligada só podem ser tributados pelos estados de residência dessas controladas e coligadas. No entanto, o que a OCDE fala não se aplica o artigo 7º. Porque o que eu tributo, no final das contas, não é o lucro da controlada ou da coligada. É um resultado apurado pela própria controladora, ainda que seja aferido a partir do montante do lucro oferido pelas controladas e coligadas. Ou seja, é algo que é idêntico, é algo que corresponde à mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Tudo para dizer que a aplicação de uma regra CFC não é impedida pela aplicação de um tratado. O que eu considero que é um absurdo, e várias cortes de vários países já disseram que, de fato, as CFCs elas são incompatíveis com os tratados. Ou seja, se eu tenho um tratado com essa redação do artigo 7º, eu não posso aplicar o meu regime de CFCs. Então, Roberto, diga. eu não sei se eu estou entendendo 100%. Por exemplo, Diga. no caso do Brasil, em que o Brasil tributa, ao invés de 15%, tributa com 25% paraísos fiscais, hoje de Certo. renda. Isso é um tipo de CFC brasileira ou não? Não, isso é retenção na fonte majorada. Tá, entendi. Tá? Tá, agora. O que o Brasil faz? O Brasil, como regra anti-elisiva, anti-abuso, o Brasil faz é o seguinte: qualquer remessa para país que tem um regime de tributação favorecido ou que tem um regime fiscal privilegiado, definido pela nossa lei, né, artigo 24A, se eu não me engano, da 9430, qualquer remessa para esses países está sujeita a uma retenção na fonte majorada. Porque as nossas remessas para outros países, para qualquer país, está sujeito a uma remessa, está sujeito a uma alíquota, está sujeito a um IR-fonte. Esse IR-fonte geralmente é 15% nos termos da legislação interna. Então, eu vou pagar juros para um investidor que está na França, 15% de retenção na fonte na remessa. Vou pagar pela importação de um serviço, 15%, mais CID, etc. Se for serviço técnico. Agora, quando eu faço um pagamento para um país
para um paraíso fiscal, para um beneficiário num paraíso fiscal, eu tenho 25% de retenção na fonte. Simplesmente porque o beneficiário está num paraíso fiscal. E como que se sabe quais são os paraísos fiscais? Tem uma IN que detalha taxativamente esses paraísos fiscais. IN 1037, salvo engano, de 2010. Ela vai lá, vai definir todo mundo que está sujeito a um regime fiscal privilegiado e nessas remessas vai incidir a 25%. Mas isso não é CFC. CFC, tributação em bases universais, significa eu tenho uma controlada. Eu sou uma empresa, eu tenho uma controlada nesses países, em qualquer país do mundo, né? E aí eu quero tributar os resultados dessa controlada aqui no Brasil. Entendeu? Entendi. Eu trago o resultado aqui para o Brasil, sem trazer. Eu trago para fins de cálculo do imposto, mas o dinheiro fica lá. Porque o dinheiro, quem tem poder de disposição sobre a coisa sou eu, o controlador, não o Estado brasileiro. Mas ele cobra o imposto correspondente anualmente. Roberto, vou aproveitar aqui que a Carol fez uma pergunta. Eu também fiquei com uma questão. Quando você estava explicando a regra de CFC, você falou que se o outro país não tributar nada, vai ser tributado na alíquota, por exemplo, aqui do Brasil, se o outro país que está na transação não tributar nada, vai ser na alíquota do Brasil. Mas e se a tributação for, tipo, simbólica, assim, sei lá, é que seja 30% e lá seja 5% ou 3%? Não deixou de tributar nada, mas o regime de tributação é muito mais favorável. Como é que funciona? Não, o que o Brasil vai fazer é o seguinte, o Brasil vai falar assim, eu quero tributar os lucros dessa controlada que está sujeito a esses 3%. Ele vai tributar e ele vai admitir na legislação interna que eu compense o imposto pago lá fora. Então, o Brasil vai tributar 34%, só que ele vai falar assim, ó, esse imposto de 3% pode abater no cálculo do imposto brasileiro. Então, em vez de recolher 34%, você vai recolher 31%. Entendi. Então, soma um ao outro, né? Pelo método do crédito, eu sempre faço prevalecer a maior alíquota efetiva, seja do estado de fonte, ou seja, o estado onde está localizado a controlada, seja a do estado de residência, onde está a controladora. Por quê? Porque se aqui eu tributo a 34 e lá ele tributou a 30, eu só vou tributar 4% no Brasil. Mas a tributação final é 34. Se aqui eu tributo a 34 e a minha controlada está na Dinamarca, pagou 40%, não vai pagar nada no Brasil. Então Essa é não uma vale a regra. pena ser um paraíso fiscal, né? Vale zero a pena. Nesse caso. Com uma regra CFC, você tira o estímulo, com certeza. Entendi, beleza. Eu também tenho uma dúvida, queria aproveitar o momento que Diga. já está todo mundo tirando dúvida. Então, na verdade, são duas perguntas. A primeira é em relação a essa regra do CFC. No caso, se o Brasil tributa 30%, e aí, por exemplo, Dinamarca tributa 40%, aí aqui compensa, não paga nada. Esses 10% de diferença não é distribuído, tipo, entre os dois países? Nenhum país dá o troco do que foi pago a mais no outro, entendeu? Se, nesse caso, se é 34% no Brasil, 40% na Dinamarca, eu simplesmente não pago imposto no Brasil. Porque na hora da compensação, eu vou ter... Eu aniquilei todo o imposto que eu poderia pagar no Brasil. Mas o Brasil não vai falar assim, não, toma aqui os 6% de diferença. Isso não vai acontecer nunca. Nenhum país faz isso. Tá. E aí, outra pergunta é em relação à pessoa física. No caso da pessoa física, criar uma empresa num paraíso fiscal. Você falou sobre a regra da universalidade e diferimento, que é o que é aplicado no Brasil, certo? E aí, no caso, se a pessoa cria essa empresa, considerando a regra do diferimento, ela somente conseguiria ter acesso ao dinheiro, né, dessa empresa e, consequentemente, a tributação quando tivesse a distribuição dos dividendos, certo? Certo, exato. E aí, em que momento que chega a ser benéfico para colocar o dinheiro no paraíso fiscal? Porque, na teoria, ela teria tributação de qualquer forma. A diferença é o período que ela teria. Não mensal,
mais para ser anual. Então, qual é o benefício de estar colocando um dinheiro, por exemplo, num país desse? Não, veja só, eu só tributo com base mensal, recolhimento mensal obrigatório, aquilo que é diretamente imputado a mim. Ou seja, se eu tenho uma aplicação lá fora, um aluguel lá fora, ou qualquer coisa assim, esse aluguel é meu, não é de uma pessoa jurídica que eu controlo. A titularidade do patrimônio é minha, entendeu? Aquela casa é minha, o aluguel é meu diretamente. Então, eu mensalmente tenho que reconhecer que eu vou lá e apurar um imposto devido e pagar via Caneleão. Agora, quando eu tenho um monte de imóveis lá fora, mas na verdade eles não são meus, eles formam o patrimônio de uma empresa da qual eu sou sócio, a titularidade desses imóveis não é meu, não é minha, é dessa pessoa jurídica. Eu sou sócio dela. Eu já tenho uma diferença. Ela tem um patrimônio autônomo em relação ao meu, né? Mas aí, na teoria, a pessoa não conseguiria mexer nesse patrimônio, nesse dinheiro. Ele ficaria preso ali. Como é que você vai tirar dali, entendeu? Tem a tributação. Bom, em primeiro lugar, você pode ter interesse em deixar lá bastante tempo. Ah, eu não quero mexer nesse dinheiro. Mas também é o seguinte, pensa só, uma pessoa dessa, ela pode deliberar por distribuir um pedaço pequeno no Brasil, que quer comprar, sei lá, quer comprar uma casa no Brasil, então delibera um pouquinho, distribui um pouco, aí tributa, tal. Mas, em geral, o que essas pessoas fazem é manter muito dinheiro lá fora, não tributar esse dinheiro, né? Tá tudo sujeito a um regime de baixa tributação, e ficar comprando bens em vários países do mundo. E aí você usa esse bem como se fosse seu, porque, afinal, é da sua empresa. Entendeu? Ah, eu tô afim de ter uma casa na Toscana. Então o cara vai lá, ele liquida parte dos ativos, compra uma casa da Toscana e viaja para a Itália. Fica lá. Tem um cartão de crédito corporativo, com certeza. Ele vai poder gastar no que ele quiser, ele faz viagens, ele compra coisas, ele financia estudos da família, faz o que ele quiser. Uma empresa laranja, né? De fachada. Essa é a questão, se é uma empresa de fachada ou não, porque às vezes também essa empresa ajuda ele a ter acesso a várias formas de investimento que ele não teria no Brasil, por exemplo. Eu quero ter acesso ao mercado acionário dos Estados Unidos, eu não consigo no Brasil, mas através de uma empresa lá, ou uma empresa em tal país eu consigo, tal. Então, assim, em geral a gente olha para isso e pensa, é pilantragem, mas nem sempre é. Às vezes eu quero blindar meu patrimônio por outros motivos. Às vezes, sei lá, estou com um problema enorme aqui de uma empresa, está sendo uma falência, tal, não sei o quê, eu estou me divorciando, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Tem várias situações em que você acaba usando disso para... É claro, tem várias que são erradas, mas tem situações que são um pouco mais legítimas, entendeu? Então, acesso a produtos de investimento você não teria estando no Brasil, mercados distintos, a facilitação de investimentos, porque também esses países eles oferecem um sistema financeiro muito desenvolvido, para que você possa acessar vários países, vários mercados, vários produtos financeiros que você não teria aqui, então também tem esse tipo de vantagem. Então não dá para dizer que é sempre ilícito, ou sempre abusivo, ou que não, entendeu? Mas claro, quando você pensa assim, é um paraíso fiscal, é isso, começa a parecer algo assim abusivo. Obrigada, Roberto. Bom, gente, eu estou um pouco atrasado aqui no andar, mas eu acho que é importante a gente analisar agora como que o Brasil caminhou nisso, né? Então, o Brasil ele tem uma matriz constitucional, como a gente viu, tem o critério da universalidade, né? E o Brasil adotava territorialidade para pessoas jurídicas até 1995. Em 1995, o objetivo era ampliar as bases imponíveis brasileiras, ampliar a base de cálculo para abocanhar mais resultados, etc., no governo Fernando Henrique, e aí se previu a Lei 9249, que tem o artigo 25, que adotou a universalidade para as pessoas jurídicas. Então, basicamente, o que ele diz, esse dispositivo ele é vigente até hoje, tá? Ele não foi revogado, nem expressamente, nem acredito eu, tacitamente. Pelo menos não é o que eu entendo. Então, ele está lá. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital oferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, pela redação dele, ele tributa os lucros, rendimentos e ganhos de capital oferidos no exterior
por pessoas jurídicas residentes em 31 de dezembro de cada ano, não importa se houve ou não a disponibilização, tá? E aqui ele diferencia o lucro que é auferido por filiais, sucursais e controladas, por meio de pessoas jurídicas, né? Daquele lucro que é da própria pessoa jurídica domiciliada no Brasil. Como que é esse lucro da própria pessoa jurídica domiciliada no Brasil? É aquele lucro em que, por exemplo, eu exporto um serviço. Estou prestando um serviço para um não residente e ele está me pagando. É um lucro oferido no exterior dela, mas não por intermédio de uma pessoa jurídica, de uma controlada, de uma coligada, etc. e tal. Então, são duas situações totalmente diferentes. Quando eu ofiro isso diretamente, porque eu prestei serviços, porque enfim, eu oferi aquela renda diretamente, ou através de uma controlada, de uma coligada, que aí essa coligada, essa controlada é quem oferiu. Mas o Brasil basicamente falou, olha, vamos transparecê-las, vamos considerar que elas não existem, abocanhe o resultado para fins tributáveis e tribute no Brasil. E desde o começo, tem uma regra de ouro que vale até hoje, que é o Brasil não importa prejuízos. Se a controlada ou coligada tiver apurado prejuízos, eu não posso trazer esse prejuízo para compensar com o lucro da controladora aqui no Brasil. Não se misturam as coisas, tá? Então, o Brasil não importa prejuízo. Bom, esse foi um primeiro momento. Num segundo momento, o governo brasileiro percebeu que ele não tinha, aqui ainda por IN, hein? A Receita Federal percebeu que o Brasil não tinha ainda os instrumentos jurídicos que permitiriam ele tributar esses lucros oferidos no exterior imediatamente, ou seja, em 31/12 dos anos em que oferidos, né, por controladas e coligadas, e sucursais e filiais, ou seja, por pessoas jurídicas. Então, ele percebeu que o Brasil não, se fizesse isso, seria inconstitucional. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, vamos manter o regime de tributação em bases universais, isso via IN, via regulamentar, hein, o que é altamente criticável. Vamos manter o regime de tributação em bases universais, mas vamos aguardar o efetivo diferimento, vamos aguardar a efetiva disponibilização desses resultados para tributar. Ou seja, eu só vou tributar aquilo que for sujeito a um pagamento, a um crédito, a uma entrega, a uma remessa ou um emprego. Um ato de disponibilização por parte da minha controlada coligada lá fora. Tá? Ela vai deliberar pelo pagamento do lucro para a controladora, pelo crédito do valor em conta bancária em favor da matriz, da controladora, coligada, residente no Brasil, investidora, entrega a qualquer título, remessa, ou seja, qualquer ato de disponibilização. Então, num primeiro momento, eu tinha um regime de tributação em bases universais com uma regra totalmente anti-diferimento. Depois, eu tenho um regime de tributação em bases universais com uma regra de diferimento, via IN. Claro, o legislador percebeu que isso não podia ser feito via IN, e a mesma coisa que estava na IN foi para a lei. Então, eu apenas legalizei aquilo que já havia sido previsto na IN. Esse é o terceiro momento que a gente teve. Posteriormente, ampliou-se o regime de tributação em bases universais para a CSLL também. Então, a CSLL passou a estar sujeito de uma tributação em bases universais através da MP 1858 de 99. Num quinto momento, então, através de uma lei complementar, o que o legislador complementar fez foi várias adequações do CTN, e uma delas foi a introdução do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 43 do CTN. E vejam que interessante, no parágrafo 2º, o que ele colocou foi que, na hipótese de receita ou rendimento oriundo do exterior, a lei estabelecerá as condições de um momento em que se dará a sua disponibilidade. Era isso que o legislador ordinário, que a Receita Federal entendiam que precisava para que eu tivesse uma regra anti-diferimento de forma ampla, tal como estava na primeira redação da Lei 92, na redação da Lei 9249. Eis que depois dessa alteração ao artigo 43, nós tivemos a malfadada MP 2158 de 2001, que voltou ao mesmo regime da 9249 e disse que os lucros oferidos por
controlada ou coligado no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligado no Brasil na data do balanço em que tiverem sido apurados na forma do regulamento. E todos aqueles que estivessem em reserva até então seriam considerados disponibilizados em 31 de dezembro de 2002. Ou seja, voltamos a uma regra de tributação em bases universais com uma regra anti-diferimento, ou seja, não permite diferimento em nenhuma situação. A redação é bem clara quanto a isso. E um sétimo momento em que a gente teve a IN 213, que estabeleceu como que eu ia tributar isso. Aqui um parênteses. Um problema muito grave que tinha a lei é que, pô, legal, o legislador introduziu isso. E a Receita Federal começou a pensar, mas como que eu vou fazer isso? Né? E aí eles olharam para essa coisa chamada método de equivalência patrimonial e falou, olha, todos os investimentos relevantes são refletidos na controladora através desse método contábil. Na verdade, o método contábil, o que ele faz? No ativo da empresa, eu sou obrigado a declarar os meus investimentos. Investimentos são controladas, coligadas, subsidiárias, dentro ou fora do meu país. Então, eu tenho que colocar o valor delas. Qual o valor? O valor do patrimônio líquido delas. E ano a ano, eu faço um ajuste nesse valor para refletir a variação do patrimônio líquido, seja para mais, seja para menos. Por quê? Porque ano a ano essas empresas produzem resultados, essas empresas, o patrimônio delas vai aumentando, seja porque os lucros ficaram estocados em reserva, seja porque foram capitalizados, por N razões. Então, ano a ano, essas variações elas são refletidas contabilmente. Só que contabilmente, como eu tenho um acréscimo de um ativo, a contrapartida é uma receita. Só que do ponto de vista tributário, essa receita ela é excluída na apuração do resultado tributável. Por quê? Porque não é uma receita propriamente, é simplesmente a variação do valor do patrimônio das que estão embaixo. Não é receita tributável, não é renda tributável isso. Tá? Então, o tratamento contábil é tratar isso como receita, mas o tratamento fiscal é excluir isso na apuração do lucro real. Mas, como nós temos esse mecanismo, olha que bonito. Vamos tributar a variação de um ano para o outro e acabou, tá lindo. Vamos lá, vamos usar isso daí, vamos usar esse método. E aí foi isso que foi previsto no artigo 7º da IN 213 de 2002. Só para dizer aqui, ao introduzir essa metodologia, o sistema brasileiro ele fez a chamada consolidação vertical. O que significa consolidação vertical? Significa que eu vou imputar todos os resultados na controlada direta, ou seja, aquela que eu tenho uma primeira participação, e não vou enxergar o que está por trás dela, o que está embaixo dela, ou seja, nas controladas indiretas, as controladas que ela detém, que a minha direta detém. No caso aqui, a holding bem operacional, quando você vai descendo ali na escada. Isso criou uma briga que o contribuinte se sagrou ora vencedor, ora perdedor, que é a chamada tributação das controladas indiretas. Então, por exemplo, vejamos uma situação aqui. Eu tenho investimentos em BVI, Bahamas, em uma pá de países com os quais o Brasil não tem tratado. Se eu tenho esses investimentos, vocês concordam comigo que eu estou sujeito à tributação em bases universais todo ano? Eu vou ter que ser tributado em relação a essas empresas que estão nesses quadrinhos chamados controladas indiretas todo ano? Se não tivesse a controlada direta, esquece a controlada direta. Eu seria tributado em relação aos resultados delas anualmente. Ora, vamos fazer aquilo que na prática internacional se chama de treaty shopping. Vamos pegar um tratado bem legal, que o Brasil tem, vamos colocar uma controlada direta, uma holding lá, e vamos usar dos benefícios do tratado para que nós não sejamos tributados em relação a essas controladas indiretas. Então, eu coloco uma controlada direta na Áustria, eu me aproveito do Tratado Brasil-Áustria, a sistemática brasileira prevê essa consolidação vertical, e aí, vou lá, o que eu vou fazer? Eu não vou ser tributado em relação a essa controlada direta, porque tendo um tratado, eu sou obrigado a respeitar o tratado. Artigo 7º. Tudo bem, é discutível se a regra CFC ela está ou não de acordo com o tratado. Essa é uma discussão. Se ela é compatível ou não, como eu havia abordado, mas se nós entendemos que a regra CFC ela não é compatível com o artigo 7º, prevalece o tratado,
A legislação interna, ela é derrogada nesse ponto, artigo 98 do CTN, e aí eu não posso tributar os resultados de BVI, Bahamas e da própria Áustria, porque eu tenho um tratado Brasil-Áustria. Olha que fácil. Basta colocar um tratado num país, uma controlada num país com o qual eu tenho tratado. Isso é chamado treaty shopping, né? Foi objeto do plano de ação número 6 da OCDE, no âmbito do combate ao BEPS, etc. e tal. Então, a legislação antiga, antes da 12973, tinha esse problema, porque ela só pegava a controlada direta. Ela forçava a consolidação vertical. Ela forçava que todos os resultados das indiretas fossem consolidados na controlada direta. Ou seja, eu só olho para o primeiro nível. Eu não olho para o nível 2, nível 3, nível 4, nível 5 de controladas. Essa é uma característica desse regramento. Tá? Bom, houve o questionamento em relação à constitucionalidade dessa regra. E esse foi o julgamento mais maluco que o Supremo Tribunal já fez em toda a história. Porque foi um julgamento... Qual foi a alegação? Qual foi a alegação? A alegação é o artigo 74 da MP 2158 afronta o conceito constitucional de renda, que pressupõe a sua disponibilidade. Sem disponibilidade, eu não tenho renda tributável. Leitura simples, o artigo 153, inciso 3 da Constituição, conjugado com o artigo 43 do CTN, que é, de certa forma, uma leitura constitucional, já que ele é anterior à Constituição de 88 e etc. Né? Então, se eu não tenho renda disponível, se eu não tenho um ato de disponibilização, eu não tenho renda disponível, eu não tenho renda tributável, eu tenho uma ofensa indireta ao artigo 153.3 da Constituição e ao artigo 43 do CTN. Certo? Essa era a alegação. Começou o julgamento. Ministra Ellen Grace, 2002. Ministra Ellen Grace ficou em cima do muro. O que ela falou? Ela falou, olha, para as controladas, a nossa regra se aplica para controladas e coligadas. Para as controladas, eu tenho poder de disposição sobre aqueles lucros. A hora que eu quiser, eu delibero e eu distribuo. Para as coligadas, não. Então, para as coligadas, a regra é inconstitucional. Para as controladas, a regra é constitucional. Em cima do muro. Aí veio o ministro Nelson Jobim e criou a salada, que foi dizer o seguinte, olha, todas essas controladas, as pessoas jurídicas são tributadas com base no regime de competência. Regime de competência denota disponibilidade econômica e jurídica, certo? Para as pessoas jurídicas, quando eu vendo uma mercadoria, despesa incorrida, independentemente do efetivo ingresso de caixa, eu já registro uma despesa, uma receita, eu já sou tributado, PIS, COFINS, IR, CS, tudo. Esse é o regime de competência. Eu sou tributado independentemente de o dinheiro vir para minha mão. Se isso é disponibilidade, e se o MEP, método de equivalência patrimonial, se apropria disso para refletir a variação patrimonial, está tudo certo. É tudo regime de competência, é tudo disponibilidade econômica e jurídica, a regra é plenamente constitucional para todas as situações. Então, Nelson Jobim foi para esse lado. Ministro Marco Aurélio, é um absurdo. Poder de disposição não se confunde com efetiva disponibilidade. Eu preciso respeitar aquela pessoa jurídica que está lá fora e eu preciso respeitar o momento em que ela decide deliberar pela distribuição daqueles lucros e dividendos, pela disponibilização daqueles resultados. E aí ele invocou um precedente antigo existiu um imposto chamado Imposto sobre o Lucro Líquido, ILL. Hoje não existe mais. O que o ILL fazia? O ILL, ele tributava os lucros de uma empresa e que, por ficção, ele considerava como... O que ele queria tributar? Os dividendos do sócio. Só que a empresa não tinha deliberado pela distribuição daquele resultado para os sócios. Mas a norma considerava, por ficção, que aquele valor havia sido deliberado para os sócios e já se antecipava e tributava. E, naquela época, considerou-se inconstitucional aquele tributo, aquele imposto,
porque ele não respeita a efetiva disponibilização daquele valor em favor do sócio. Situação idêntica à do nosso caso. Na verdade, no caso do ILL, você tinha que olhar até o contrato social e o estatuto social. Se lá previsse uma regra de disponibilização periódica, até poderia ser constitucional. Mas, salvo isso, não poderia. Ele aplicou o precedente corretamente e falou, é inconstitucional. E aí os outros ministros foram seguindo eles, de certo modo. O ministro Gilmar Mendes se declarou impedido, porque ele tinha sido ministro na época do Fernando Henrique, na época que isso tudo foi concebido antes de virar ministro supremo, e aí falou, não vou participar disso. E o ministro Joaquim Barbosa também ficou em cima do muro. O que ele falou, basicamente, é que quando a empresa está em um paraíso fiscal, considera-se disponibilizado, porque ali tem um indício muito grande de fraude, de etc. Quando não estiver, tem que respeitar aquela pessoa jurídica da controlada ou coligada. Ficou essa salada, e o problema é que os ministros que estavam no final, estavam no começo, já não estavam no final. Então, eles não podiam mudar seus votos. Os votos estavam dados, quer dizer, numa situação dessa, alguns até mudariam falando, não, vou mudar meu voto para que a gente consiga chegar a algum resultado útil. Só que nesse caso não foi possível. Ao que se chegou no chamado voto médio. E o voto médio, desse caso, foi basicamente isso que eu estou demonstrando aqui. Só se chegou ao quórum constitucional para declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, declaração de inconstitucionalidade, nas situações em que eu tenho um país sem tributação favorecida, um país de tributação regular, e de coligada, que é a conjugação do voto do Joaquim Barbosa com a Ellen Grace. Coligada, eu não tenho poder de disposição sobre aquele resultado, então não posso deliberar a qualquer momento a distribuição de lucro. E estando num país sem tributação favorecida, eu não tenho indício de fraude. Então, aqui é inconstitucional tributar em 31/12. Efeito erga omnes, vinculante, sim. E eu cheguei a um outro resultado, que foi quando eu tenho uma controlada A, né, então eu tenho o poder de, a qualquer momento, deliberar pela distribuição daquele resultado, em um país com tributação favorecida. Aí se considerou constitucional. E nas situações intermediárias, não se chegou a uma maioria, não teve eficácia erga omnes. Até por isso, essa é uma das razões pelas quais o professor Sérgio André defende que, no âmbito do novo regime, você poderia questionar a constitucionalidade, porque a constitucionalidade do novo regime, primeiro que é um referencial normativo distinto, uma lei distinta, tal. A discussão é outra. E, nesse caso, não se chegou a um precedente, propriamente, não se chegou a uma decisão em relação a várias situações que se fazem presentes também no novo regime, que não se difere muito do regime antigo, né? Na verdade, o novo regime é basicamente esse resultado que vocês estão vendo aqui. Esse é o novo regime da 12973. Diferimento para coligada em país sem tributação favorecida e para todos os outros casos, antidiferimento, tributo em 31/12. Então, esse foi o resultado que se chegou naquela ocasião. E aí, os grandes casos que foram decididos sobre isso, né? Primeiro, você tem o caso Vale do STJ, em que o STJ decidiu que é um caso emblemático, inclusive citado no exterior, em que o STJ decidiu que o artigo 7º dos tratados ele é incompatível com a regra brasileira, dizendo assim, olha, eu não consigo aplicar a regra brasileira quando tem um tratado celebrado para evitar a dupla tributação, porque o artigo 7º fala que aquela controlada ou coligada vai ser tributada só no outro país, no país em que ela está. Então, esse é o famoso caso Vale, não é repetitivo nem nada, não tem efeito vinculante, mas é um precedente que nós temos sobre esse tema. E no mesmo caso Vale, se decidiu pela ilegalidade da tributação das demais parcelas do MEP. O MEP, como eu disse para vocês, ele mede a variação do patrimônio. A variação do patrimônio tem tudo, inclusive lucro, mas tem variação cambial, tem reservas, tem aporte de novo capital social, tem tudo nisso, entendeu? Tudo que influencia o patrimônio, as contas de patrimônio. Então, evidentemente, a IN transbordou o que a lei permitia, o próprio artigo 74 da 2158, ele fala em lucro das empresas.
Então, eu não posso tributar todo o resultado do MEP. Então, foi isso que foi dito no caso Vale, que eu só tenho que pegar a parcela referente aos lucros que está refletido ali na parcela de ajuste do valor do investimento correspondente a aquelas empresas. Posteriormente, no CARF, nós tivemos um amplo debate sobre isso e decidiu-se em muitos casos, olha, em alguns casos eles decidiram que se aplicava o artigo 10. Falavam assim, olha, o que o Brasil tributa não é o lucro, é sim o dividendo fictamente disponibilizado. Ou seja, eu crio uma ficção jurídica de que foi distribuído o dividendo, mas o que eu estou tributando a todo momento é o dividendo. Então, aplicou-se o artigo 10, só que o artigo 10 ele prevê uma tributação repartida entre o estado de fonte e o estado de residência. Então, ele não é igual ao artigo 7º, que fala que só o outro estado pode tributar. Né? Então, esse é o primeiro caso, caso Refratec de 2006. Posteriormente, Eagle 1 decidiu-se aí, então, que seria o artigo 7º, né, dos tratados, aquele que seria aplicável. Então, esse é um precedente muito citado também, de 2006. Eagle 2, envolvendo as controladas indiretas. Eu quis citar a explicação das controladas indiretas para vocês entenderem. A tese que o físico desenvolvia é que o regime que o Brasil adotava poderia sim tributar os resultados das controladas indiretas. Por quê? Porque o artigo 74 falava em controladas, ele não especificava se era direto ou indireto. E a lei societária, a lei 6404, ao definir controle, fala controle direto ou indireto. Então eu posso tributar. Não estou nem aí se a IN falava em consolidação vertical. A IN fez uma leitura errada, mas a lei permite. Então, nesse caso, ele falava, não, você pode tributar a controlada indireta. E qual que é o objetivo de tributar a controlada indireta? É justamente evitar o esquema de trade shopping. Porque aí eu seria obrigado a ter um tratado com cada uma das controladas indiretas, para que eu pudesse ter a proteção dos tratados. Não posso colocar todas debaixo de uma, no guarda-chuva de uma, que tem, onde eu tenho tratado. Então, aqui falou-se, o regime brasileiro é compatível com a tributação das controladas indiretas. Posteriormente, em relação ao mesmo tema, caso BRF, em 2012, foi favorável, diz que não pode tributar as controladas indiretas. Por quê? Porque o regime brasileiro impõe a consolidação vertical, certo? Então, aqui decidiu-se que você não pode tributar as suas controladas indiretas. Caso Gerdau, 2012, mesmo entendimento. Eagle 2, das controladas indiretas, quando foi para a Câmara Superior, tomou pau. Tanto em relação ao artigo 7º, quanto em relação às controladas indiretas. Então, aqui foi um julgamento desfavorável de 2017. E mais recentemente, a gente tem alguns precedentes favoráveis aplicando o artigo 7º. Né? Na verdade, desculpa, só para dizer, o caso do Eagle 2, ele falava que o tratado ele não tinha nenhuma incompatibilidade com a regra brasileira, por causa daquela leitura da OCDE, de que o que você tributa não é o lucro oferido no exterior, mas o resultado da controladora aqui no Brasil, ainda que ela tenha sido auferido com base no lucro oferido no exterior. É confuso, mas é isso que a OCDE diz no final das contas. O que você está tributando é uma outra coisa, é um outro rendimento da controladora. Matematicamente igual ao lucro oferido no exterior, mas com ele não se confunde. Então, o que disse no Eagle 2, salvo engano, foi exatamente isso. E aí não se aplicou o tratado e falou-se que a lei poderia se aplicar sim para tributar controladas indiretas. E mais recentemente, voltou-se àquela leitura de que, de fato, o regime brasileiro ele é incompatível com o artigo 7º. Tá? Por que que teve esse voto favorável? E foi na Câmara Superior, né? Porque nós tivemos alteração do voto de qualidade a favor do contribuinte. Então, deu empate, né? Como eu até coloquei aqui a parte de qual foi o placar, né? E foi claramente um caso de empate, mas com voto de qualidade a favor do contribuinte. Para mostrar que esse é um tema que divide muito contribuinte e fisco. Tem aqueles temas no CARF que são realmente
divisores de água. Esse é aquele que tem um embate constante e, ora, a depender do voto de qualidade, vai para um lado ou vai para outro. Vamos para o panorama agora pós-lei 12.973. Só queria saber, vocês têm alguma dúvida até agora? Deve ter várias, mas alguma muito urgente? Não, Roberto, pode continuar. Bom, para aqueles que estão vivos ainda, até agora, vamos lá, o que aconteceu depois da 12.973. Em 2013, quando surgiu aquele placarzinho que eu mostrei para vocês, né, ele veio nessa solução de consulta interna 18 de 2013, antes da 12.973. E nessa solução de consulta interna, o fisco ele defende exatamente a visão da OCDE. Olha só, a norma interna incide sobre o contribuinte brasileiro, inexistindo qualquer conflito com os dispositivos dos tratados que versam sobre a tributação de lucros. É o que diz a OCDE. Eu tributo o investidor brasileiro por um resultado que ele tem, um resultado do MEP, seja lá o que for, que não se confunde com o lucro apurado por pessoas controladas no exterior. Por isso, não há incompatibilidade nos tratados. Essa visão está aqui, ó, estampada no entendimento da Receita Federal. E a Receita Federal influenciou muito na redação da 12.973, né? E o que foi, isso culminou, por assim dizer, em uma tentativa de se dizer que o que você tributa, na verdade, é outra coisa que não o lucro da controlada no exterior. Olha essa redação do artigo 73 da MP 627, antes de virar 12.973. A parcela do ajuste do valor do investimento em controlada, direto ou indireto, domiciliado no exterior, equivalente aos lucros por ela oferidos, antes do imposto deverá ser computada, ou seja, eu estou tributando a parcela do ajuste do valor do investimento em controlada equivalente aos lucros por ela oferidos. Entendeu? A visão da OCDE, consubstanciada naquela solução de consulta, tudo para dizer que não há incompatibilidade com os tratados, está aqui, influenciou a redação do artigo 73 da MP 627. Ou seja, eu tributo um bicho diferente, que é idêntico ao lucro oferido no exterior, mas não é ele. E aí veio o artigo 77, esse sim da Lei 12.973, que fala a parcela do ajuste do valor do investimento em controlado direto e indireto, domiciliado no exterior equivalente aos lucros. Deverá ser excetuando a variação cambial. Lembre-se do julgamento do STJ, no caso Vale, que lá se considerou que eu só poderia tributar o que corresponde ao lucro e não as outras parcelas do método de equivalência patrimonial. Isso é o que vai ser tributado, a parcela do ajuste de valor. Ou seja, tentou-se tributar algo, ou fazer parecer que eu estou tributando algo distinto do lucro, mas na verdade a todo tempo é o lucro. O novo regime, como vocês podem ver, ele tributa as controladas indiretas, diretas e indiretas. Ou seja, eu não olho só para a primeira camada, a holding A. Eu estou olhando para todas do grupo. Holding A, B, C, D, para todas. Ou seja, na mesma situação que eu tinha colocado para vocês, naquele caso, veja nesse caso, lá, tendo um tratado Brasil-Áustria, eu conseguia evitar a tributação no Brasil. Aqui, como eu tenho uma consolidação horizontal, por que consolidação horizontal? Porque eu tributo as minhas controladas diretas e indiretas. E as indiretas, eu tenho que imputar os resultados dela diretamente na controladora mãe aqui no Brasil. Então, eu trago todos os resultados, as minhas diretas e indiretas, consolido tudo aqui na controladora brasileira. Isso se chama consolidação horizontal. Então, nesse caso, se eu quiser ter a proteção dos tratados, eu vou precisar ter um tratado com BVI e um tratado com Bahamas, além do tratado Brasil-Áustria. Eu não consigo fazer trade shopping. E essa foi a finalidade de se tributar controladas indiretas, na chamada tributação per saltum, porque eu pulo a controlada direta para chegar nas indiretas. Essa é uma característica do regime atualmente vigente. Vocês têm que ter, é muito importante. Aqui eu estou comparando a Lei 12.973 com a Lei 9249.
para mostrar que, no final das contas, embora eu tenha tentado emplacar que eu estou tributando algo diferente de lucro, no final das contas é lucro. E é lucro pela seguinte razão. Aqui eu questiono, né, o que nós estamos tributando, se nós continuamos a tributar os lucros exterior. O que eu digo é, nós não tributamos o resultado do MEP, nós tributamos o lucro. E aqui tem várias razões pelas quais eu diferencio uma coisa da outra, né? O MEP eu sempre registro e contabilizo de acordo com os padrões contábeis brasileiros. Só que o artigo 95 da Lei 12.973 me permite calcular os lucros auferidos do exterior de acordo com as regras contábeis do local de residência dessas controladas e coligadas no exterior. Controladas, desculpa. Aqui é o regime das controladas. O MEP ele captura tudo, não apenas o lucro. Já o artigo 77, quando ele fala em parcela do valor do investimento, o ajuste da parcela do valor do investimento, etc. e tal, na conta de resultado, ele restringe só aos lucros. Então, não é o MEP, é os lucros. O MEP, ele reflete a participação societária da sociedade investidora no patrimônio líquido da investida, ele capta o lucro apurado após o pagamento do imposto de renda local. O artigo 77 pega antes do imposto de renda local. Eu estou estressando essas características para vocês verem que, embora a legislação tenha tentado fazer emplacar que nós estamos tributando a parcela do valor de ajuste equivalente aos lucros, que isso não seria lucros, seria algo distinto, no final das contas, quando você vai comparar o que é o resultado do MEP com o que o Brasil tributa, o que o Brasil tributa muito mais se aproxima do lucro do que do resultado do MEP, se você for bater um por um dos requisitos e de como que a legislação brasileira trata isso. Então, ou seja, o MEP ele capta tanto lucros quanto prejuízos, por exemplo. A Lei 12.973, ela capta somente os lucros. Ela não continua sem importar prejuízos. O Brasil não traz prejuízos lá de fora para compensar com os lucros da controladora aqui do Brasil. Ou seja, apesar desse teatro feito pelo legislador, a leitura sistemática da Lei 12.973 e até mesmo da 9.249, que continua em vigor, deixa muito claro que o que nós continuamos a tributar são os lucros e não algo distinto disso. Eu destaco isso porque isso é de extrema importância e vai ser objeto dos próximos casos que vocês vão ver no CARF, no Judiciário, sobre esse regime, que ainda não chegou, né, nesse grau de discussão, né, recente ainda, da 12.973. Vocês vão ver esse tipo de discussão no âmbito de tratados, vocês vão ver esse tipo de discussão quanto à constitucionalidade, quanto a várias questões. Isso é a próxima linha de discussão que a gente vai ter. Uma novidade da 12.973 é que ela permite a consolidação de resultados no exterior. Só que o que é a consolidação? Ela fala assim, olha, eu posso pegar os resultados das minhas controladas diretas e indiretas e misturar lá fora para que eu possa compensar lucros e prejuízos lá fora. Nunca vou trazer lucros para a controladora. Lá fora eu posso fazer isso. Só que eu só posso fazer isso sob algumas condições. Então, eu não posso ter nenhuma dessas situações, eu não posso estar em nenhuma dessas situações aqui que estão listadas nesses incisos, né? Então, eu não posso ter uma controlada situada em país com o qual o Brasil não mantenha tratado ou cláusula de troca de informações, estejam localizados em países ou dependências de tributação favorecida. Essas controladas, elas não são elegíveis ao regime de consolidação. Sejam controladas direto ou indiretamente por pessoa jurídica submetida ao tratamento tributário favorecido, tenham renda ativa própria inferior a 80%, ou seja, todas essas controladas e coligadas eu não posso misturar no bolo da consolidação. Só posso colocar no bolo da consolidação aquelas que não estejam nessas situações. Roberto, posso perguntar uma coisa? Claro, diga. Só voltando um pouquinho, quando você estava falando das MEPs e você falou de captar os prejuízos, que a gente não capta os prejuízos, só os lucros, quais seriam as consequências de se captar os prejuízos? Teria dedução?
alguma coisa assim, algum abatimento? Não, se eu, por exemplo, tenho uma controlada no exterior, é assim, Lorena, eu tenho uma controlada no exterior e ela apura prejuízo, tá? De acordo com as regras contábeis locais. E eu trago esses prejuízos e compenso com os lucros da brasileira, de modo que eu anulo a base de cálculo aqui no Brasil. Você concorda comigo que o Brasil tem pouco ou nenhum controle sobre como esses prejuízos foram gerados lá fora? E que é muito fácil gerar artificialmente esses prejuízos lá fora? E aí, trazer isso para cá e anular o que o Brasil poderia arrecadar sobre a sua controladora pode gerar um prejuízo enorme. Então, é isso que o Brasil não quer fazer. O Brasil até admite que lá fora, em algumas circunstâncias, o prejuízo de uma seja compensado com o lucro da outra. Todas controladas lá fora. Mas ele não admite que eu pegue esse prejuízo e traga aqui para o Brasil. Porque, do contrário, eu posso fabricar prejuízo nos meus livros fiscais e contábeis, trazer para o Brasil e tudo certo, eu nunca vou pagar imposto no Brasil. Entendi. Entendeu? Beleza. Uhum. E aí, tudo aquilo que não está na consolidação deve ser tributado de forma individualizada. Se tiver lucro, eu tributo. Se tiver prejuízo, eu não trago prejuízo para o Brasil. O que puder ser consolidado, eu vou considerar no bolo. O que não puder, eu trago de forma individualizada, controladas diretas e indiretas. E, enfim, eu tenho regras de equiparação controladora, e aí eu tenho um regime diferente para coligadas, a depender se elas são qualificadas ou não. Lembrem que no resultado do julgamento supremo, as coligadas em país de tributação regular, elas estão sujeitas a um regime de diferimento. Ou seja, eu espero, porque é inconstitucional o artigo 74, né? Então, eu espero o efetivo pagamento, crédito, etc., para poder tributar os lucros das coligadas em país de tributação regular. O que o artigo 81 faz é basicamente trazer essa ideia. Então, você pode diferir a sua tributação, que eles chamam de regime de caixa. Enfim, você pode diferir desde que essa coligada não esteja sujeita a regime de subtributação, não esteja localizada em país ou dependência de tributação favorecida, e não seja controlada direto ou indiretamente por pessoas submetidas a regime de baixa tributação. Entendeu? Então, se eu não tiver o controle, se eu tiver menos 50%, não tiver acordo de acionistas, não tiver só um investimento relevante, mas não o controle da empresa, eu posso diferir a tributação desses resultados, desde que eu não caia em nenhuma dessas situações, eu atenda esses requisitos. Essas são as coligadas qualificadas. As desqualificadas são aquelas que, de algum modo, caem naqueles requisitos, e aí elas são tratadas como se fossem controladas, e aí tem que ser tributado em 31/12 de cada ano, etc. e tal, como eu havia dito. E é claro, e a lei permite que você deduza o imposto pago no exterior. Então, o imposto pago lá fora, na apuração dos resultados dessa coligada, dessa controlada, podem ser deduzidos do IR e da CS, devido sobre os mesmos rendimentos, até o limite do imposto do IR e da CS devido no Brasil. Ou seja, o Brasil não vai dar o excedente. Se ultrapassou, compensou mais do que compensou o que é devido no Brasil, o Brasil não vai dar o troco. Naquele exemplo que eu comentei, acho que foi com você, Carol. Então, eu tenho essas regras, tem formalidades, precisa ser documento consularizado, tradução juramentada, tem um monte de baboseira, mas tem que obedecer essas regularidades, e em vários casos você tem problemas de contencioso relacionados a isso, que eu não tenho documento consularizado, ou então apostilado de acordo com a Convenção de Haia, etc. e tal. E é isso, gente. Aqui eu só vou sintetizar as inovações. É basicamente um regime de diferimento amplo e restrito para controladas. É um regime de diferimento amplo para coligadas, a depender da situação da carga, das características da carga tributária, a jurisdição fiscal onde residem. Impossibilidade de compensação de prejuízos apurados no exterior. Tributação per saltum das controladas indiretas, e um crédito presumido para controladas indiretas. Eu acabei esquecendo de falar, mas existe a previsão de um crédito excedente de 9%
para as empresas que estão sujeitas para as atividades industriais. Então, o Brasil dá esse crédito como se fosse pago lá fora na hora de deduzir, né? Então, é um crédito presumido. Gente, é isso. Imagino que estejam todos cansados. Deixa eu ver como é que eu paro aqui. Como é que eu interrompo o compartilhamento? Aqui. Olha. Enfim, fico à disposição para as dúvidas que certamente vocês têm. E desculpa se eu corri, desculpa se foi muito denso, mas, enfim, o tema é complicadinho. Eu vou parar a gravação aqui rapidinho